Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar setorial voltado à construção civil. O meu nome é Ariadne Souza, eu faço parte do time da Alliance for Integrity e hoje nós iremos apresentar o tema Os Desafios do Código de Ética na Construção Civil. E para falar sobre o tema, a gente vai ter como convidado hoje a Ana Télbia Marinho Ameno, que ela é coordenadora de compliance da MRV, e a Andréa Cristiane da Silva, que ela é gerente de controle interno na Plaenge. E antes de dar início ao tema, eu gostaria de apresentar brevemente para vocês um pouco sobre a Alliance for Integrity. Então, para quem não conhece a Alliance for Integrity, ela é uma iniciativa global que ela é fomentada pelo governo alemão e ela tem como objetivo promover a integridade entre as empresas e seus parceiros de negócio, incentivando sempre a transparência e a integridade no sistema econômico. Então, através da nossa ampla rede de especialistas em anticorrupção e compliance, nós compartilhamos conhecimento e oferecemos suporte tanto a parceiros locais como globais na implementação de medidas anticorrupção. E para atingir esse objetivo, a iniciativa ela promove tanto ações coletivas entre os setores relevantes nos setores privado, público e na sociedade civil. Aqui eu quero mostrar para vocês um pouco a nossa presença global. Nosso secretariado fica em Berlim, na Alemanha, e nós temos presença no México, um escritório no México, em São Paulo, trabalhando para Argentina, Uruguai, Paraguai, Uruguai e Chile. E também temos um escritório em Gana e na Índia, que também trabalhando para a região da Indonésia. E um pouco dos nossos serviços, né? Primeiro, aprendizagem entre pares e intercâmbio internacional. Na ideia, nós estabelecemos uma rede de especialistas e representantes tanto do setor público, privado e sociedade civil. E nessa rede, a gente participa ativamente entre grupos de trabalho, tanto a nível local, regional e global. Também a gente tem o pilar do diálogo público-privado, que nós temos como meta criar espaços neutros para que os setores possam discutir e compartilhar também medidas anticorrupção. Promovemos também a conscientização e o intercâmbio de informações. Então, através de atividades que visam disseminar informação e criar também uma conscientização, sempre de uma maneira acessível e prática a todos. E as nossas capacitações de prevenção à corrupção, onde temos a nossa capacitação DEP, que é de empresas para empresas, onde especialistas de compliance de grandes empresas são treinados em nossa metodologia e depois eles transmitem o seu conhecimento a pequenas e médias empresas com pouco ou nenhum conhecimento sobre o tema. E também os webinars, que eles também se enquadram nessa categoria e ficam todos disponíveis depois no nosso canal do YouTube. Durante o webinar, vocês poderão enviar perguntas através do nosso chat e nós teremos um tempo ao final do webinar para que os palestrantes possam responder. Caso eles não consigam responder a todas as perguntas, posteriormente nós enviaremos por e-mail as perguntas. A gravação e o material de apoio desse webinar também serão enviados a todos vocês após o webinar. E agora eu vou deixar a palavra à nossa primeira palestrante, a Ana, da MRV, e eu desejo a todos um ótimo webinar e muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à Alliance for Integrity pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha visão sobre o tema. Eu dividi aqui o conteúdo em 4 partes. Eu vou falar primeiro um pouco sobre a base da ética, compartilhar um pouco sobre dilemas éticos do setor da construção civil, código de ética como uma peça-chave, mas não a solução, ética e relações de confiança, uma nova perspectiva para o setor. Bom, eu coloquei essa breve introdução sobre ética empresarial, na verdade foi uma provocação, que é algo que eu tenho me dedicado a estudar, para entender um pouco de onde adveio a ética, como que isso foi se formando na nossa sociedade. A ética, os primeiros estudiosos sobre ética são do século IV, né, antes de Cristo, pelos filósofos Sócrates, Aristóteles e Platão. E é muito interessante estudar essa perspectiva, e ela é importante para a gente entender como que começaram a se formar as primeiras ideias sobre moral, cidadania, as interações sobre realmente como comunidade. Como que os filósofos gregos começaram a pensar sobre essa perspectiva de ética. O que é muito interessante para a gente
conseguir concatenar e entender como que foram, né, se formando as relações ficando cada vez mais complexas na nossa sociedade. Esses estudos centrados na sociedade, relacionados à ética, que foram trazidos, né, no século IV, são muito interessantes, assim, porque eles mostram como que isso foi se formando e isso foi evoluindo. As normas de comportamento e convívio social, como que eles começaram a pensar e, né, entender essa ideia de como que ela poderia se estruturar na sociedade e como que a sociedade foi se organizando ao longo do tempo. Já passando para o segundo tópico, que eu queria só fazer uma breve introdução mesmo, eu trouxe esse material como referência, que é um material produzido pelo GT Anticorrupção, da Rede Brasil do Pacto Global, que é um material de integridade no setor da construção. Esse material ele é muito interessante porque ele traz os temas discutidos, né, os dilemas, e ele propõe soluções para o mercado. Esse grupo que compôs, né, o grupo de estudo para esse material, eu não compus esse grupo, mas eu tenho utilizado esse material para nortear o nosso trabalho aqui no MRV, para pensar novas perspectivas para o setor. Ele é um material que ele traz 13 cenários dentro do setor da construção civil e como que esses cenários acontecem. Cenários hipotéticos, mas são cenários que são recorrentemente vividos e acontecem no setor da construção civil. Aí pensando, né, utilizando a linha de raciocínio anterior, que realmente como que as coisas foram acontecendo e como que esse setor ele foi se organizando e como que determinadas situações se tornaram normais. Determinadas situações no setor, elas se tornaram né, como se elas fossem uma forma de se fazer negócios no setor da construção civil. E esse material ele é muito interessante porque ele propõe uma reflexão de Oi, pessoal, caiu a conexão da Ana, só um minutinho que a gente já vai reconectar. Bom, acho que reconectou aqui, desculpa. Bom, voltando então, esse material ele é muito interessante, ele traz essa perspectiva para o setor. E ele é um material que serve de apoio para a gente conseguir ver o problema sobre uma nova perspectiva e traçar uma estratégia para poder solucionar, mitigar, enfim, realizar um trabalho mais assertivo. E nesse cenário da construção civil, a gente vê que é um setor muito diverso, a gente tem diversos públicos com o qual esse setor interage. A gente tem um cenário muito complexo aqui na realidade da MRV, a gente tem uma dispersão geográfica muito grande, então essa comunicação dos padrões de conduta que devem ser adotados na companhia, ele tem que ser muito firme e bem comunicado, isso tem que ser uma estratégia, né, feita em conjunto com as demais áreas da empresa, as áreas de negócio. Eu vejo isso, que esse contato com a ponta ele é muito importante para que isso rode na operação.
Então, o relacionamento com o setor público, mas o relacionamento com o setor privado mesmo, com fornecedores, os colaboradores, a gente tem diversos públicos trabalhando, né? Então, desde a área administrativa até o público de obra. Então, essas pessoas elas devem estar muito alinhadas. Só que a gente tem que conhecer bem os nossos problemas, os nossos dilemas éticos, para traçar aí qual que vai ser o padrão de conduta que vai ser estabelecido e o que vai estar no nosso código de conduta, que esse é o desafio de ter aí um código de conduta adequado e que realmente consiga superar os desafios do setor da construção civil. E aí, pensando no código de conduta, eu vejo ele como uma peça-chave, mas não como uma solução. Ele é realmente o código de conduta, ele é a espinha dorsal de qualquer programa de integridade dentro da companhia, né, de qualquer companhia, mas ele precisa realmente resolver e propor soluções e deixar claro também para as pessoas qual é o padrão de conduta esperado. Existem tópicos-chave dentro do código de conduta, a Andrea vai abordar isso um pouco mais, né, na fala dela, mas esses tópicos vão existir, mas é necessário ter uma adequação à realidade e ter uma linguagem adequada para todos esses públicos. Então, aqui na MRV, dando só um exemplo rápido, nosso código de conduta hoje, ele tem os tópicos-chave, mas a gente se preocupa muito com ter uma adequação à realidade do nosso negócio. Porque a MRV é uma empresa, ela é uma incorporadora, né, com uma construção de unidades habitacionais para um segmento específico. Né? A gente não faz grandes obras públicas, não participamos de licitação. Então, mas a gente tem interação com o poder público através das contrapartidas. Então, a gente tem muito esse cuidado de ter essa adequação à linguagem e essa adequação à nossa realidade. E um outro ponto que é muito importante é a disseminação na prática. Ele tem que ser além do papel, porque um código de conduta ele tem que existir, a formalização é muito importante, mas a disseminação ela tem que acontecer e ela tem que ser diária. Isso tem que estar vivo na companhia, isso tem que estar na cultura da companhia organizacional, porque a companhia ela se vive, é uma comunidade, a gente tem que pensar ela como uma comunidade que várias pessoas interagem, a gente tem diversos stakeholders que a gente conversa todos os dias, setor público, outras entidades privadas, os colaboradores entre si. Então, é necessário que se tenha isso vivo na companhia, esse padrão de conduta ético, e que ele seja além do papel. Então, tópico-chave, muito importante, adequação à realidade e à linguagem, e a disseminação prática além do papel. Aqui é o código de conduta do MRV, ele está disponível na nossa internet, tem um site também do nosso programa de integridade, que também tem outros temas interessantes que podem ajudar na estruturação de um código de conduta, para vocês conhecerem também o nosso código, um pouquinho mais do nosso trabalho aqui. E aí, o que eu vejo, assim, né, com toda essa questão dos problemas do setor da construção, o que tem sido discutido, o problema, ele já foi identificado, eu acho que já está muito claro, esses trabalhos que foram desenvolvidos não só pela rede, né, do Pacto Global, mas também pela Transparência Internacional, a gente tem muito material que identifica mesmo a raiz do problema, mas é necessário que agora a gente se fortaleça, né, as pessoas que trabalham com compliance, todo o nosso ecossistema, ele é muito colaborativo, então é muito importante que a gente se una para poder realmente fortalecer não só o setor da construção, como tantos outros, né, mas como o tema aqui é da construção, eu estou frisando bem, mas que a gente tenha ética e relações de confiança, para que tenha uma nova perspectiva para o setor. Relações de confiança precisam ser fortalecidas, elas precisam estar vivas. O código de conduta ele vai contribuir, ele é um elemento disso, mas é preciso que isso esteja vivo no setor, com diversas ações coletivas, que a gente mantenha esse assunto vivo,
que as empresas se preocupem em ter um código de conduta além do papel, que ele rode realmente nas operações das companhias. Temos diversas ações coletivas e iniciativas interessantes. Uma delas que eu tive, né, a oportunidade de participar e contribuir, que é a Jornada Íntegra, que vai ter o lançamento, já teve o pré-lançamento, mas o lançamento oficial é no mês que vem, que é focado para as pequenas e médias empresas. Não podemos esquecer dessas pequenas e médias empresas, e nós que trabalhamos em grandes empresas temos o dever de contribuir para que esse ecossistema se fortaleça e que essas pequenas e médias empresas possam, que consigam também implementar programas de integridade realmente efetivos, além do papel, que eles consigam que isso rode na operação. E a gente tendo isso muito claro, e isso no centro da estratégia dos nossos programas de integridade, isso vai ficar muito mais vivo, muito mais fácil. O sistema ele vai começar a entender e assimilar isso com mais facilidade. Porque o que eu vejo é um movimento muito importante de que essas pequenas e médias empresas querem implementar, terem códigos de conduta, mas ainda é um desafio para elas. E no setor da construção civil, que a gente tem um setor que tem uma informalidade, pequenas e médias empresas que às vezes é uma pessoa, ou né, pessoas que se juntam ali para poder atuar no setor, pessoas que não têm, né, um suporte por trás para poder estruturar uma empresa, e às vezes na boa vontade querem ter aí um padrão de conduta, só que não sabem muito bem como fazer isso, que isso fique vivo e que isso fique na prática da companhia. Então eu acho que isso é muito importante e que a gente fortaleça isso né, em todas essas companhias, essas pequenas e médias, e que, através dessas ações, a gente consiga ter um setor mais ético, com relações de confiança realmente estabelecidas, e que o código de conduta ele não esteja somente no papel. Bom, acho que eu tenho, né, isso para contribuir. Ao final, nós vamos abrir para perguntas, como a Ari falou no início. Eu vou passar a palavra para a Andreia. Espero que eu consiga ter passado um pouco sobre a minha visão e tenha contribuído. Muito obrigada. Bom dia a todos. O meu nome é Andreia, né? Sou responsável pela área de compliance aqui da Plaenge. É uma grande honra participar desse evento com a Alliance for Integrity, né? Nós agradecemos o convite, agradecemos também o Cifal Curitiba, que através do Sinduscom fez esse convite para a nossa empresa, é parceiro nesse webinar. Também ficamos aí à disposição depois para as dúvidas e perguntas no final da nossa apresentação. Esse conteúdo que eu vou tratar, ele tem bastante a ver, assim, com o nosso dia a dia, com a parte prática, né, de como você coloca o código de ética em ação dentro da empresa, mas eu acho que mais do que isso, como é que ele consegue ser transmitido e perpetuado entre as pessoas, porque a empresa ela é um organismo dinâmico, hoje a gente tem um grupo de pessoas trabalhando, amanhã outro e assim sucessivamente. Como é que a empresa ela garante que esses valores éticos que são construídos ou que fazem parte da sua história permaneçam sempre fortes, sempre vivos dentro da organização. E eu começo aqui a nossa apresentação falando justamente sobre a história da nossa empresa. A nossa empresa, ela já tem 49 anos, né, foi fundada em 1970, ela fica em Londrina, no interior do Paraná, né, aqui é a nossa sede. Nessa época, era muito desafiador o setor de construção civil, muita informalidade, né, muitas empresas trabalhavam sem registro de empregados, sem muita responsabilidade, assim, na parte fiscal, pagamento de impostos, e foi um desejo do nosso fundador desde o início, né, que está aqui
demonstrado para vocês, construir uma empresa que tivesse uma vida longa, né, uma empresa onde as pessoas pudessem trabalhar com dignidade, com prazer, que elas não fossem obrigadas a mentir, a enganar, uma empresa realmente ética. Então, a nossa diferença é que desde o início a Plaenge teve essa grande sorte de começar um negócio lá quase 50 anos atrás, tendo a ética como fundamento. Né, esse comportamento que veio lá desde o nosso primeiro dia de vida, ele permanece na empresa até hoje, então ele não precisa começar como uma experiência nova, faz parte do nosso dia a dia. Esses nossos princípios desde o início, quando você decide começar um negócio, que você vai fazer de uma forma organizada, transparente, onde as pessoas vão ser sempre registradas, onde você vai pagar todos os seus impostos, nós entendemos que a nossa principal missão era fazer engenharia de boa qualidade, porque a nossa eficiência é que traria o nosso resultado. Porque as pessoas também não acreditavam nisso, né? Como é que uma empresa poderia dar certo, poderia dar lucro, optando em fazer esse caminho todo formal, né, todo transparente. Mas desde o primeiro dia, a empresa decidiu que seria assim na nossa história, e isso tem sido ao longo dos anos. Um valor muito importante que a gente traz também desde o primeiro dia é esse pagamento rigoroso, né, dos salários da nossa equipe, sempre em dia, né? Então a empresa se orgulha de nunca ter atrasado o pagamento dos seus empregados e também dos seus parceiros, enfim, pagando seus impostos. Ao longo desses 49 anos, apesar de tantos planos econômicos, de tantas coisas que já se passaram na economia do Brasil ao longo desse tempo. E um pilar muito importante que a gente tem também é o respeito, né, a forma como a gente se relaciona entre nós, com as pessoas, né, com os fornecedores, com os colegas de trabalho, enfim, com todos que fazem parte aí do dia a dia da nossa empresa. A nossa filosofia de trabalho, que está bem clara dentro do nosso código de ética, ela já começa falando que todo o nosso comportamento, ele é pautado pela ética. Então, a pessoa que entra na empresa, a primeira informação que ela recebe já é essa, né, que aqui na nossa empresa, esse é o nosso comportamento. E que o maior patrimônio que nós temos é o quê? É o nosso bom conceito, né, a nossa reputação, que foi construído com muito trabalho. Hoje, quem tem esse dever de continuar é a equipe que está aqui trabalhando aqui todos os dias na empresa. O Grupo Plaenge, ele é formado, né, por algumas divisões na área residencial e na área industrial, representado aí pelas marcas Plaenge e Vanguard, né, no segmento residencial. Temos uma operação no Chile, né, iniciamos também uma operação na parte de loteamentos e uma empresa de suporte chamada Plenarte, que abastece a parte de equipamentos das nossas obras. Hoje nós estamos presentes praticamente em todo o Brasil com obras industriais e residenciais, né, e a parte residencial, que é dos edifícios, hoje nós estamos no Brasil em 7 cidades, com escritórios regionais e presentes aí no Chile em 5 cidades, iniciando no próximo ano os lançamentos em Santiago, que é a capital. A obra industrial, ela tem uma característica diferente, né, que é a parte de indústria. Então, a indústria, conforme você é contratado, você vai e se instala naquela região. A Coca-Cola é um grande cliente da Plaenge, né, a indústria desde 1971 nos contratou para construir uma fábrica aqui na nossa região, e desde então a Plaenge já construiu mais de 60% das unidades da Coca-Cola no Brasil, né, um cliente muito importante que a gente tem bastante orgulho de falar. Uma outra questão também aqui, né, apenas informativa, nesses 49 anos, nós temos aí uma mão de obra própria hoje em torno de 1.800 pessoas, mas considerando os terceiros, esse número chega a quase 5.000, são muitas unidades já entregues, muitos metros quadrados, muitas pessoas morando, né, nas nossas indústrias. E aí falando do tema, né, nos nossos apartamentos, falando do nosso tema aqui, que é ética e compliance mesmo, como é que ele acontece na nossa empresa? Em primeiro lugar, ele nasceu, né, a criação de uma área para cuidar desse assunto, porque a empresa entendeu que o nosso negócio ele tem algumas características que exigem um pouco mais de atenção ou que geram um pouco mais de risco, que é o fato de você construir em vários lugares diferentes, de você ter uma gestão descentralizada, né, unidades de negócio tomando decisões, o próprio crescimento e a quantidade de pessoas
o aumento da quantidade de pessoas e a rotatividade, que é muito comum na construção civil, né? A terceirização, ela gera, porque as equipes de trabalho, elas vão sendo alocadas conforme o desenvolvimento dos projetos, e aí você tem uma rotatividade constante. E aí o grande desafio é como que você atua para reduzir os riscos de corrupção, né, desvios de conduta, num negócio com essa característica. E nós entendemos isso, que lá em 2002, né, a Plaenge foi a primeira construtora brasileira a publicar um código de ética, a gente já tinha mais de 30 anos de história, percebemos que seria importante ter um documento onde as pessoas que chegassem na empresa, que passavam por um novo ciclo de crescimento, soubessem como foi que a gente chegou até lá, como eram os nossos comportamentos, porque o código de ética, no fundo, ele é o quê? Ele é a tradução dos comportamentos que a gente já tem. É como a gente enxerga todos os nossos públicos, né? Você faz uma estrutura onde você coloca a sua filosofia de trabalho, os valores que você tem, mas você fala especialmente de como você se relaciona com seus parceiros. Então, o nosso vai falar dos colegas de trabalho, dos clientes, dos fornecedores, né, dos parceiros, das construtoras concorrentes, dos órgãos públicos, enfim, todas as entidades que de alguma forma têm alguma interface com a gente, é uma orientação de como deve ser o comportamento da nossa equipe dentro da nossa empresa. O código, ele, falando assim de um modo geral, para quem precisa ainda desenvolver e implantar, ele tem várias orientações que vão dizer para você assim, ó, qual que é a estrutura ideal? Que é uma sequência, né, que você pode escrever, mas no fundo, ele é apenas uma tradução daquilo que você faz, né, são os comportamentos desejados. Agora, como a empresa pode estar iniciando e pode estar se adaptando a isso, ela pode buscar boas práticas, né, na hora de fazer a elaboração desse documento e contemplar já nesse documento de início esses comportamentos que ela vai, de fato, aplicar. Também a gente teve depois, né, ampliando esse trabalho em 2015, a implantação de um canal de denúncias. Foi nesse momento que a gente entendeu que era necessário o quê? Fazer uma divulgação do nosso código de forma mais consistente, de forma mais ampla, e aí a gente iniciou um trabalho bem mais profundo, né, de conhecimento dessa área. Entendeu o seguinte, que a empresa, ela já tinha uma organização de vários processos de trabalho, documentos que compõem, né, o que seria esse compliance, esse conjunto, né, de boas práticas, de normas de governança. Então, o código de ética, ele é apenas um dos elementos do nosso dia a dia, né? A gente tem o código de ética na empresa, mas eu tenho um canal de denúncias que ajuda a garantir que os comportamentos não estão em desacordo com o código, porque se alguma coisa sair, né, essa é a regra, o canal existe para ajudar a empresa a garantir os comportamentos que são desejados. Se alguém faz alguma coisa errada, pode ser denunciado. A gente tem políticas das áreas de negócio, tem procedimentos de trabalho, então toda a organização dos documentos que a gente sempre teve, que a gente sempre fez, hoje, né, existe esse nome chamado aí de compliance. Como é que a gente trabalha essa questão da divulgação aí, né, do nosso código e dos nossos projetos para a nossa equipe? Por quê? Porque a construção civil, ela tem um grande desafio, né, que é você conseguir se comunicar com clareza com todos os públicos que fazem parte desse nosso universo. A área administrativa, a área comercial, a área estratégica, ela tem um outro padrão, né, tanto um padrão de ouvinte, né, educacional, quanto financeiro. Quando a gente leva isso para a realidade dos canteiros e a mão de obra que está ali no dia a dia, esse é o nosso grande desafio. A gente trabalhou de uma forma que fosse possível usar diferentes recursos para comunicar de uma mesma forma, com uma mesma qualidade, os conceitos do nosso código de ética e fazer isso todo dia, um pouquinho de cada vez, de uma forma bem educativa, um fortalecimento, né, um ensino mesmo para a equipe de canteiro de obras de como devem ser os nossos comportamentos. Então, a gente tem apresentações feitas hoje para todas as nossas obras e todas as nossas equipes, a gente utiliza alguns vídeos educativos, distribui o código de ética para todas as pessoas, tem um gibizinho, faz alguns reforços em obra, também para a equipe administrativa e para líderes, mostrando aqui para vocês
O colaborador, quando chega na nossa empresa, ele recebe as boas-vindas assistindo um vídeo de posturas, onde a gente já trabalha várias coisas que estão no código, numa linguagem divertida, dinâmica, que ele consiga entender a mensagem. No final, ele é apresentado para ele o vídeo do canal de ética para dizer o seguinte: olha, se algum comportamento desses aqui acontecer no local que você trabalha, você tem um canal de denúncias para você usar, denunciar, atendimento terceirizado, totalmente anônimo e sigiloso, para que a pessoa confie, né, que aquilo lá vai ser tratado. Nesse início, ele chegou na empresa, ele recebe um exemplar do código de ética, o líder recebe essa equipe, ele tem também aqui como dever reforçar os conceitos do código de ética que estão dentro desse documento, que são pertinentes àquela equipe, àquela área de trabalho. Então, nós entendemos assim que mais importante do que o documento é a prática, né, aquilo que a gente faz. Para as nossas obras também, para a nossa equipe terceirizada, a gente fez uma edição do nosso código de ética ilustrada, que chama Guia de Bolso, e aí depois que ele entrou na empresa, assinou o contrato de trabalho, ele vai fazer a integração de segurança, né, que a gente faz no nosso segmento, e nessa integração de segurança ele recebe esse guia de bolso pequenininho ali, um formato de um sulfite dobrado em 4 partes mais ou menos, e esse material tem várias imagens onde a gente reforça os principais comportamentos dentro da obra que nós estamos recomendando aqui que eles devem ter. O nosso gibi, ele é publicado a cada 3 meses, também nasceu junto com o nosso canal de ética, né, ele é construído, as histórias aqui são elaboradas pensando nos exemplos do dia a dia, uma linguagem também simples, para quê? Para esse colaborador levar esse exemplar para a casa dele, ensinar a família, ensinar os filhos, esse é o nosso objetivo principal. A gente comunica também os valores, né, e todos os comportamentos do código através de placas na obra. As placas são colocadas em ambientes diferentes, então o tema vai de acordo com o lugar onde ele está. Entrou no elevador de cremalheira, chegou na portaria, passou pelo relógio ponto, foi para o vestiário, chegou no almoxarifado, numa ferramentaria, enfim. Cada lugar da obra que ele estiver transitando, que tiver algum tipo de risco ou comportamento que precisa ser reforçado, a gente utiliza ali um cartaz que todo ano, é uma placa, na verdade, que todo ano a gente renova com uma mensagem dizendo para ele como deve ser o comportamento dentro da nossa empresa. A gente mantém fixo na obra também um banner grande, são 2, aliás, onde um deles tem lá o exemplar do código de ética disponível, as edições do gibi mais recentes, os reforços que a gente faz, e o outro com o nosso valor principal aí, né, com a nossa mensagem, né, de quem somos nós nesse papel, que a responsabilidade de manter os nossos pilares de honestidade, respeito e compromisso no Grupo Plaenge, é uma mensagem que a gente reforça, deixa o tempo todo aí para leitura, né, para as pessoas não esquecerem. Uma vez a cada 2 meses ou mensalmente, a nossa equipe de segurança do trabalho realiza alguns reforços na obra. Depois desse reforço, que é feito lá no diálogo de segurança, fica um cartaz disponível para lembrar aquela mensagem. A gente pega o conteúdo do código, fragmenta, traduz em exemplos práticos, e aí eles vão e abordam diretamente no canteiro de obras. A mesma coisa eu faço aqui com a equipe administrativa e a equipe comercial, que tem acesso a e-mails. Então, a gente envia todo mês uma mensagem do nosso código de ética, reforçando algum comportamento que a gente entenda que é importante falar, né, e todo mês tem uma mensagenzinha. E aí, de acordo com a época do ano, a gente escolhe o que for mais pertinente. Eu tenho uma comunicação com os líderes, né, que esse ano a gente denominou de diálogo de integridade, que tem o tema dele, né, chama Ética em Debate. A gente vai trazendo conteúdos e mostrando para as pessoas o que elas podem fazer no dia a dia, ou como que elas podem debater ou discutir com as suas equipes esses assuntos, aí um pouco mais voltados para a estratégia. Aqui também é uma imagem mostrando para vocês das apresentações que a gente faz uma vez por ano. Então, todo ano a gente renova a nossa campanha, visita
cada obra da empresa, independentemente do lugar. No ano passado, inclusive, a gente fez o mesmo trabalho no Chile, né, onde nós estamos. Fazemos essas visitas nas obras, paramos a obra, todo mundo ali, e todo mundo ouve a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, para reforçar mais uma vez esse tema aí que a gente tem trabalhado na empresa, né? E também agora, já finalizando, a gente acredita bastante, assim, que código de ética, canal de denúncias, enfim, qualquer tipo de ação que a empresa fizer, ela não é suficiente para gerar mudança nas pessoas e nem para garantir esse ambiente de integridade, porque a mudança, na verdade, ela vai ser percebida e vista de acordo com os exemplos que a gente tem. Então, é muito importante que a liderança de cada empresa ela esteja de acordo com os valores dessa empresa, né? E por quê? Porque a equipe, ela segue o líder, e eu sempre falo isso para a gente aqui, né? Que o líder é aquele que manda nele. Então, se a gente pegar a equipe da obra, que tem o oficial e o servente, para o servente, o oficial é o líder dele. Então, essa é a grande questão aí o grande desafio, né, das empresas é trabalhar com uma equipe coesa, coerente, que comungue dos mesmos valores, e mais do que isso, ela tenha isso como prática, né, tenha isso bem enraizado, para que ela não tenha que se preocupar o seguinte, será que eu posso ou não posso fazer? Não, ela tenha a convicção de que ela sabe o que ela deve fazer, ela sabe como ela deve decidir, e sempre que as pessoas olharem para ela, né, as suas equipes, elas não tenham nenhuma dúvida, né, de quem elas são. O meu conteúdo, né, é esse. Agradeço aí a paciência de todos vocês, a gente cumprindo aqui os nossos horários, né, deixo aqui também, né, os nossos contatos, caso alguém precise depois de alguma informação, alguma coisa adicional. Vou abrir também o espaço aqui para as perguntas, né, a partir de agora. Está programado que a gente finalize o webinar aí até meio-dia, né, como nós estamos aí com o horário bem cumprindo bastante aí a nossa agenda, então a gente fica agora à disposição para responder, né, as dúvidas de vocês aí que forem feitas pelo chat, tá? Bom, então a primeira pergunta aqui já foi para mim, né, a Sara fez. A Plaenge, Sara, o que eu posso dizer para você? A gente plantou o código em 2002, né? Nesse momento, a gente passava por um momento de crescimento. A construção civil, ela é feita de ciclos, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, que é desse setor, conhece bem essa realidade. Quando a gente publicou o nosso código de ética, a gente iniciava um novo ciclo de crescimento, inclusive, ele foi publicado em 2002, a partir dali nós abrimos muitas regionais novas, né? Por que ele é importante? Porque esse crescimento, ele foi sustentado, né, por uma visão que era impossível para a empresa crescer e continuar cuidando pessoalmente da formação dessas pessoas novas. Então, até ali, a gente estava no tamanho menor, né, a própria empresa, o próprio fundador, ou a diretoria, que é sempre um grupo menor de pessoas, conseguia, de forma pessoal, fazer a transmissão dos valores para a sua equipe. A partir do momento que você decide que você vai crescer, que você vai deixar as suas equipes trabalharem com mais autonomia, que você vai dar recursos para elas, você precisa também ter instrumentos que possam orientar essas pessoas. E o Código de Ética, ele trouxe essa condição da gente continuar de uma forma mais abrangente, né, a fortalecer os valores da empresa e a garantir o seguinte, olha, não importa o que está acontecendo no cenário nacional, não importa se você fica o tempo todo vendo notícias de corrupção, né, não importa se existe um problema crônico no nosso Brasil, porque no fundo, o que vai valer de verdade é aquilo que a gente faz aqui, né? Então a empresa, ela conseguiu transmitir para as pessoas que trabalham aqui a consciência o seguinte, olha, você trabalha numa empresa séria, aqui é desse jeito, você não precisa ficar preocupado, contaminado por tanta notícia negativa que a gente tem, né? A gente conseguiu dar essa tranquilidade para as pessoas, não só pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz em relação ao conteúdo aqui do código, né? Elas viram na prática, falou, puxa, quando a Plaenge fala aqui que ela paga em dia, será que paga mesmo? Paga. Ele
começou na empresa no primeiro dia, ele está registrado, ele está recebendo salário. Ah, deixa eu ver se a empresa realmente trabalha desse jeito com o fornecedor. Ah, é verdade, ela faz aquilo que ela fala. Então, eu acho que a gente ganhou muito, muito, muito em eficiência, principalmente no fortalecimento da cultura da empresa e na longa vida. Quando a gente conversa com o fundador daqui, da nossa empresa, né, que a gente teve aí o prazer de ter a presença dele várias vezes nos eventos de ética, ele sempre fala que o que fez a nossa empresa crescer foram esses fundamentos de que ele nunca abriu mão. Então, para não abrir mão e para a empresa crescer mais e continuar sólida, ela precisa deixar claro o que ela espera das pessoas. Acho que é isso. Vamos ver a próxima pergunta. Mais uma aqui para nós. Só um minutinho. Júlia, sua pergunta sobre os desafios aqui desses 49 anos, talvez eu não tenha tanto conhecimento para dizer para você todos os detalhes, tá? Mas o que ficou muito claro para a empresa? Quando a gente iniciou lá na década de 70, existia também um grande movimento, assim, no Brasil. O Brasil era um verdadeiro canteiro de obras, né? Muitas obras públicas, abertura de rodovias, construção de escolas, construção de vias mesmo, ginásios, enfim, um investimento alto disponível aí para construção civil, né? Eu acho que foi isso, inclusive, que fez o setor se desenvolver tanto, né? A Plaenge, ela atuou de uma forma, assim, não muito forte no início, né, com obras públicas, e depois ela decidiu sair totalmente desse negócio. O nosso desafio nesse cenário foi crescer, sobreviver de forma saudável, né, mostrar que de fato valia a pena você ter eficiência, né, porque você teria o seu ganho viria do quê? Menos desperdício, menos retrabalho, menos manutenções. Se você faz uma engenharia de boa qualidade, se você faz com planejamento, que inclusive o nosso nome está na história do nome Plaenge, né, planejamento e engenharia, fica tudo um pouco mais controlado, um pouco mais previsível, né? Então, isso ajuda bastante a empresa no seu dia a dia, nos seus passos. A gente conseguiu sobreviver nesse período com a experiência, a visão, principalmente, assim, o conservadorismo, né, de não ficar muito deslumbrado, de ter controle sobre a sua ambição, né, de crescimento, de saber que era melhor crescer pouco, mas crescer de uma forma saudável. Sempre foi essa a visão da Plaenge, né, de nunca ficar muito impressionada com os movimentos, assim, do setor, né, que é um setor bastante volátil e muito... Ele tem uma questão assim, ele é muito, como é que eu posso dizer? As políticas públicas, né, o próprio governo, ele fomenta muito a economia através da construção civil, justamente porque ela emprega muita gente, a cadeia é muito longa, né? Então ele acaba sendo bastante exposto a essas mudanças políticas e econômicas. Então, quer movimentar, às vezes, uma linha de crédito, um financiamento, corta o crédito, corta o financiamento, esse movimento todo afeta bastante aí o negócio. Então, a empresa teve como principal desafio isso, dar certo, né? Ter lucro de uma forma crescente, mas uma forma conservadora, uma forma devagar, dando os passos do tamanho da sua perna, e nunca querendo crescer ou fazer coisas que pudessem colocar a saúde financeira da empresa em risco. Acho que foi isso que a empresa sempre teve, assim, como cerne aí desse crescimento. Se depois você quiser mais algum detalhe, Júlia, eu posso buscar aqui com os diretores, né, mais antigos da empresa. Mais perguntas? Essa é para a Ana. A Ana já vai responder aqui para o Diego. Oi, estou voltando aqui. Ali, coloca por favor. Está aparecendo a caminha da Sara. Oi, Ana, fala só um pouquinho mais alto que a gente não está te ouvindo. Oi. Você consegue desligar?
por favor. Oi, Ana, seu áudio está baixo. O áudio está baixo? Tá. Ana, a pergunta do Diego é como podemos ter acesso ao material apresentado por você a respeito do Comitê Brasileiro de Ética? Sim, nós vamos enviar ao final do webinar, a Ari vai compartilhar com as pessoas que fizeram que estão aqui participando, todo o material de apoio. Essa cartilha que eu citei, né, da Rede Brasil do Pacto Global, do GT, ela está disponível na internet, tá? Então, se você digitar lá, integridade no setor da construção, cartilha ONU, vai aparecer esse documento, mas eu vou mandar o link tudo certinho para você ter acesso a todo o conteúdo que eu apresentei aqui, e mais alguns materiais complementares também. Eu acho legal também comentar, Diego, não sei se é seu interesse ou não, né, a pessoa que fez a pergunta, mas a CEBIC, através também do Sinduscom regional aí presente em vários lugares, também tem um material bem interessante, se você for do setor de construção civil, né, que ajuda e complementa esse material que foi desenvolvido por essa equipe aí, né, do Pacto Global, que é bem orientativo, bem descritivo, né, então já existe um esforço grande aí no nosso setor de ajudar as empresas a atenderem, né, essa questão aí de práticas éticas. Mais uma pergunta, Ari? Vai colocar aqui mais uma pergunta. Vamos responder a pergunta da Ingrid. A Ingrid perguntou o seguinte: ambas as empresas apresentadas mencionaram o desafio de atingir o público na ponta. Mas o problema da corrupção no setor está historicamente associado às condutas de pessoas no topo, ou na interação do setor público. A minha visão, Ingrid, com relação a esse ponto, é que na implementação dos programas de integridade, principalmente no setor da construção civil, que a gente já tem um diagnóstico realmente no setor bem crítico, são realmente a mudança da alta administração em determinados casos, assim, das pessoas que tomam a decisão da empresa, e a gente tem casos públicos com relação a isso, de ter alteração do corpo diretivo da empresa na tomada das pessoas que tomam a decisão, de ter realmente aplicação de medidas, de consequências efetivas para essas pessoas que não estão adotando um padrão de conduta adequado, que geram um prejuízo aí para o nosso setor. Aqui no caso da MRV, nós temos um programa bem estabelecido e que envolve a alta administração na tomada de decisão. A Andréia, ela apresentou a parte mais prática da Plaenge, mas a MRV a gente tem uma linha muito similar, assim. O código de conduta da MRV está desde 2007, a gente está na nossa terceira versão do código, nós temos uma estrutura de governança bem robusta, temos o nosso comitê de ética que participam os nossos CEOs da companhia, diretores executivos, um conselheiro de administração participa, então todos os casos que têm dilemas éticos são levados para a tomada de decisão colegiada, isso é muito importante. Na interação com o poder público, as pessoas que interagem, elas têm que ter treinamento e elas têm que ter muito claro a forma de atuação. Aqui, eu estou até fazendo um trabalho interessante aqui na MRV, a gente tem feito um diagnóstico de interação com o poder público, para a gente trabalhar muito forte com as áreas que fazem essa interação, em nome da companhia e até terceiros que interagem em nosso nome, a forma que eles têm que interagir, até onde eles podem ir e o que não pode ser feito de forma alguma. Então, isso tem que estar muito claro, e a alta administração está envolvida nisso. Então, realmente tem que ter um envolvimento. Se não tiver, a gente tem aí um gap no programa, porque tem que rodar na ponta, realmente, a adequação da linguagem para diversos públicos, mas a alta administração ela tem que estar comprometida na tomada de decisão. Isso tem que nortear aí como a companhia vai guiar os negócios, como ela vai conduzir os negócios, porque
é a alta administração que toma as decisões, né? Que realmente tem o poder aí de conduzir o rumo dos negócios, a atividade econômica da empresa. Então, tem materiais interessantes sobre isso, tem até um da Alliance, que é o No Excuses, que trata desses casos, assim, que fala um pouco de como é importante ter esse envolvimento da alta administração na tomada de decisão e como quais medidas podem ser tomadas para que, né, para prevenção e para ter uma tomada de decisão mais coerente, enfim, em eventual dilema ético. Eu acho que tem bastante a ver também com o exemplo, né, dessa liderança, porque no nosso caso, a Plaenge, ela tem isso muito forte na alta liderança, então não existe exceção. Para a gente, esse comentário, né, mas se eu não fizer assim, eu tô fora, aqui ele não se aplica. E se acontecer, né, todo mundo faz assim, se eu não fizer eu fico fora do mercado, se acontecer, quem está fora é a pessoa, independentemente do cargo. A gente criou uma forma de conduzir o assunto que ele é para todo mundo, sem exceção. Então, independente do cargo, se tiver um desvio ético, tem consequência. Né, eu acho que isso é importante. Importantíssimo, André. E assim, aqui na MRV a gente tem uma política de consequências para tratar esses casos, e é independente do nível hierárquico da companhia. Essa política ela foi aprovada pelo nosso Conselho de Administração, foi publicado, né, na CVM, enfim, para os nossos investidores, porque realmente tem que ter isso, e desde a alta administração, isso foi aprovado a nível de conselho. Então, se tiver eventualmente um desvio ético, vão ter as medidas cabíveis dentro da companhia. E nos quase 40 anos da MRV que a gente vai fazer, realmente a empresa tem uma atuação muito ética no setor, e essa é uma postura firme aqui dentro da companhia. Perfeito, Ana. Pergunta da Carolina, se nós temos um comitê de ética. Temos sim, Carolina. Nosso comitê de ética é formado, inclusive, pela nossa alta administração. Os GBIs foram desenvolvidos por nós mesmos, pela nossa equipe aqui interna, né? A área que eu sou responsável, ela elabora o conteúdo, e aí uma das pessoas, né, que trabalham com a gente na área de design, ele fez a diagramação, a criação dos personagens, então a produção é toda feita aqui por nós, pela nossa equipe. Tem mais alguma pergunta? Bom, essa pergunta que fala sobre licitações, a nossa empresa também não participa de licitações e obras públicas, eu não teria conhecimento para responder. Ana, não sei se você sabe. Deixa eu ver a pergunta do Guilherme aqui. No tema de licitações, o que é mais detalhado? No executivo, abordando essas corrupções uma vez. Como vocês fazem para mitigar esses riscos? A MRV também não participa de licitações, Guilherme. O que nas interações com o poder público que nós temos são os termos de compromisso. A gente tem um processo muito detalhado no qual a gente solicita prestação de contas. A gente cria um acompanhamento de compliance aqui para todas essas interações. Hoje eu tenho interagido muito com os municípios, tenho exigido que todos os nossos termos de compromisso tenham as nossas cláusulas. Eu até tive uma grata surpresa de um promotor do Sul, ele mandou, né, via um e-mail para a gente, falando que ele tem acompanhado esse trabalho, que ele quer fortalecer isso a nível Brasil, porque realmente o setor público, principalmente os municípios, ainda não estão... eles ainda não têm isso como a questão da prestação de contas como algo na rotina deles. A gente sabe da lei de acesso à informação, que eles têm que ter portal da transparência, e eu sempre tenho solicitado que eles mandem o portal para a gente acompanhar a prestação de contas e a destinação dos recursos para o município, principalmente quando tem a destinação para fundos municipais. Então, um exemplo, tem uma destinação para um fundo da educação. Eu sempre peço para que tenha a prestação de contas, para que realmente eles comprovem que foi destinado para construir a escola X, que eles demonstrem que foi feito, falem o prazo da obra e etc., né, para a gente acompanhar, mas a gente vê que isso é tido, às vezes, pelo poder público, eles não recebem, às vezes, isso como uma forma natural, e que eu acho que tem que ter uma mudança de comportamento.
a nossa interação maior hoje é com os municípios, com esse tipo de relacionamento, com esse tipo de contrato, né, que são os termos de compromisso para as nossas obras, para a concessão de habites, para a gente conseguir realmente exercer a nossa atividade nos municípios. Mas licitação nós não participamos. Eu acho que talvez fica como dica para o Guilherme o material lá do Pacto Global, né, da integridade na construção civil. Vários temas, ele tem um conteúdo que é bem direcionado assim para essa parte de obras públicas. Eu acho que pode ajudar nesse conhecimento e até nessas travas, Guilherme, né? Se o seu objetivo for interno, com a sua equipe, com a sua empresa, como é que você se protege? Lá tem recomendações que vão para entidades, né, públicas, que isso é um pouco mais difícil, mas tem também para a nossa parte aqui, os cuidados que você pode ter para garantir que toda essa linha, né, desse processo de licitação, você fique menos exposto aí aos riscos, né, de corrupção. O Guilherme, ele é da Transparência Internacional, ele até colocou que a questão do nosso Então, projeto de lei de contas públicas. Ô, Guilherme, eu não estudei esse projeto de lei de compras públicas, eu vou estudar para poder conseguir falar um pouco melhor sobre o assunto. Eu não tenho propriedade para falar se ele realmente resolve o problema, mas esse está como uma daquelas medidas, né, das novas medidas para combater a corrupção, daquele pacote todo que tem sido realmente divulgado. Eu acho, assim, vejo como muito importante, mas eu não sei quais são os pontos que a lei tem trazido, assim, como possíveis soluções para esse problema. Eu vejo que a prestação de contas e o acompanhamento da sociedade civil é algo que tem que acontecer mais efetivamente, principalmente a prestação de contas e também ter uma abertura maior com a questão de preço, né? Dessa parte de cotação, que eu vejo que é algo que ainda merece uma abertura maior, um nível de transparência maior para todos os setores, assim, que participam de licitação. Esse acho que é um ponto importante. Bom, pergunta do Fernando, eu vou responder, depois a Ana pode complementar. Fernando, sobre o canteiro de obras, eu acho que ele é um processo de conquista. Em primeiro lugar, as pessoas precisam acreditar que você fala a verdade, né? Então, aquilo que você se propor, você tem que cumprir, né? Fazer realmente aquilo que você está falando. Se tiver alguma coisa errada, você tem que corrigir, né? Você tem que ganhar a confiança das pessoas, porque o canteiro, no fundo, ele é um lugar também feito lá de pessoas, né, que também têm expectativas, que também têm uma vida própria, e existe um outro lado, que é a própria gestão ali, quando você tem medições, gestão de materiais, que aí a empresa, ela precisa pensar nos seus processos, né, como é que ela pode criar mais mais inteligência na sua forma de fazer essa gestão para minimizar qualquer tipo de risco, né? Como é que ela pensa as suas compras, como é que ela pensa os seus pagamentos, como é que ela pensa as suas contratações, enfim. No meu ponto de vista, os canteiros de obra hoje, eu acho que no início todo o processo ele gera uma desconfiança, porque é muito comum também uma certa distância, né, da equipe de produção com a equipe às vezes administrativa. A partir do momento que ele vê que você está ali, que você está comprometido de verdade, que a sua vontade ela é legítima e verdadeira, ele passa a contribuir com você. Mas por isso que eu falei, é uma construção que você vai fazendo no dia a dia, dando respostas, sendo ágil, né, não deixando as coisas assim aberto. Nem sempre a gente consegue agradar, mas é muito difícil, né? A expectativa, muitas vezes, das pessoas, elas são bem particulares, a empresa ela tem que ser justa, mas é um cenário que você constrói todo dia, né? Com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, enfim, eu acho que é desafiador, mas é totalmente possível caminhar todo mundo aí junto na mesma direção. Você tem que ir fazendo uma seleção, né? Mas você chega aí num bom resultado. Ana, se quiser completar. Não, com relação a esse ponto, acho que a gente já
falou bastante. Bom, então eu quero agradecer, né, a gente vai finalizar aqui o webinar dentro do horário aí combinado, que era meio-dia, agradecer, né, a Ana, a Ariadne, mais uma vez aí pela oportunidade, né, o Cifal, o Sinuscom, Paraná aqui, que nos indicou para esse trabalho, ficar à disposição de vocês, né, dizer que para a gente é sempre uma honra e uma alegria se puder contribuir para o nosso setor fortalecer, porque sempre que alguma coisa acontece, ele acaba afetando todo mundo, né? Alguma crise no setor afeta todas as empresas do setor, não tem como a gente não ser prejudicado. E eu acredito nesse movimento que nós estamos vivendo no Brasil de melhora, de saída desse caos, né? Que se instalou aí de valores. É esse acreditar que a gente transmite para a nossa equipe, dizendo que a mudança quem faz é a gente, no lugar que a gente está, aonde a gente vive, aonde a gente trabalha, né, sem ficar esperando muita mágica do lado de fora, mas fazendo a nossa parte, né, cada um fazendo um pouquinho e a gente contribui aí para mudar todas as coisas. Obrigada, viu, gente? Andréia, obrigada. Eu agradeço também a Alliance for Integrity, a Ari, a Andréia pela parceria. Agradeço pelo convite, espero ter contribuído, trazido um pouco da minha experiência no meu trabalho desenvolvido aqui na MRV. E realmente é isso, a gente precisa se fortalecer, se unir. O setor da construção civil precisa realmente de se engajar nesse movimento mais, principalmente as pequenas e médias empresas. Eu estou focando nesse assunto porque realmente é algo que precisa ser disseminado por todos. Eu conto com a divulgação de todos e o acompanhamento da jornada íntegra. Tá no canal da Alliance do YouTube, tem o nosso vídeo de lançamento, no site da Alliance também tem mais detalhes da jornada. E é isso, a gente vai enviar o material e eu espero que a gente continue com isso, porque esse movimento não pode parar. Muito obrigada.